Vamos louvar ao nosso Deus com uma música, uma canção que ela é uma oração, é uma música em forma de oração. Ao Pai nosso que estás no céu, a Ele nós pedimos que o reino dele venha sobre a nossa vida, sobre a nossa família nessa noite. Amém, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu poder, tua é a glória da sempre. Amém. Teu é o reino, teu poder, tua é a glória da sempre. Amém. Deixa o céu descer.
não diante do medo, é diante do teu nome, aquele que fez as nossas vidas, aquele que fez os céus e a terra. É a ti que nós adoramos nessa noite, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Nós te aplaudimos, Jesus. A ti seja a glória, para sempre, por todo o sempre. É diante do teu nome, Senhor, que nós nos curvamos e adoramos o teu nome e abençoamos esse momento agora, Senhor, da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora os irmãos continuem assistindo a live com o irmão, um dos dirigentes dos jovens, o irmão Bruno, vai estar continuando com a mensagem. Eu peço que todos permaneçam e Deus vai abençoar grandemente a nossa família. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, igreja, pessoal que vai chegando aí. Vamos começar a nossa palavra, vamos tirar um tempinho para ler um pouquinho, refletir um pouco na palavra de Deus. Vai chegando aí, vamos dar um tempinho para o pessoal poder chegar, né? Vamos estar conversando, hoje vai ser uma palavra rápida. E já vamos falando aí, pessoal que está chegando, como é que está o áudio, se está bom, se estão ouvindo. Se
se eu preciso falar mais alto. Por favor, fala nos comentários aí, tá? Já vamos estar iniciando o nosso culto a Deus. Sejam todos bem-vindos, vão chegando. Deus tem sido bom com a gente. Eu creio que todo mundo nas suas casas tem recebido de Deus, né? E hoje não vai ser diferente, tá? Já pega a sua Bíblia, né? Já vai se acomodando no seu sofá, na sua cadeira, na cama, aonde você estiver. Amém? Temos alguns anúncios aí para fazer antes de começar, né? Nós temos a nossa live nessa sexta. Essa sexta lá no Instagram, nos Jovens Encontros de Fé Portão, Jovens EF Portão, teremos a nossa live, então, sexta-feira, às 22 horas. Sexta, 10 da noite, lá no Instagram, Jovens EF Portão. Você está convidado, participa com a gente, vai ser bênção, tá? Sábado teremos o nosso culto normal, à noite, né? O pastor Carlos vai estar ministrando uma palavra e domingo também. Domingo também teremos uma palavra, tá? Queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 16. Pode ir abrindo já. Deixei marcado aqui para eu não demorar muito. Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Amém? A partir do versículo 1 diz o seguinte: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Versículo 2: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. É uma palavra conhecida, né? Uma palavra que todos já têm, eu creio que a maioria de vocês já tem conhecimento. O povo de Israel, ele é liberto, ele sai do Egito, Deus guia eles, né? Ali nos capítulos 13 e 14. E aqui chega um momento em que eles já estão na caminhada e o povo começa a murmurar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, tirar um tempinho para a gente poder estar refletindo sobre essa palavra, né? Até anotei aqui para eu não esquecer. O primeiro ponto que me chama a atenção é sobre a liberdade que nós temos em Cristo, tá? Sobre qual é a liberdade que você sente em Cristo. Ela realmente é notória quando a gente segue a Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Então ali no capítulo 15, pode abrir, tá um pouco antes, né? No capítulo 15, final do capítulo 15, lá no versículo 22, olha o que vai dizer. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Aqui também, um pouco antes do que eu tinha falado ali, né? O pessoal, eles já estavam saindo, já tinham saído do Egito. Mas o povo, o que dá pra gente notar aqui, eles não sabiam lidar com a liberdade que eles estavam tendo, né? Quando a gente é livre, a gente acaba tendo mais responsabilidades, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, se não me falha a memória, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu já queria perguntar para ti hoje, você tem se sentido livre? Sabe, é a primeira pergunta que eu faço nessa noite, porque a gente está, né, a maioria de nós trancados em casa, alguns não podem sair, alguns só saem para
né, fazer as compras, só sair para algumas coisas pontuais, específicas. Mas a minha pergunta é, você se sente livre? Sabe? Não livre de paredes apenas, mas livre do seu coração? Você tem se sentido livre? Sabe? O que você sente? Qual é o teu sentimento em relação à cruz de Cristo? Tá? Porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, se eu não tenho sentido liberdade em mim, o que eu preciso mudar no meu coração? Será que o Evangelho de Cristo tem me atingido? Eu tenho realmente aberto o meu coração para receber da palavra, para receber, às vezes, os estatutos, como diz a palavra, os mandamentos, às vezes aqueles puxões de orelha que Deus tem para fazer em mim? Será que eu tenho aceito esses puxões de orelha? Sabe, é muito forte essa palavra, porque Moisés e Arão ali vão começar a falar com o povo e eles também não sabem muito o que fazer, estão preocupados, o povo começa a reclamar e eles vão e falam com Deus, sabe? E eles começam a falar, depois de um determinado ponto, eles falam, olha, vão reclamar com Deus, não tem que xingar a gente, não. Então tu vê que a liberdade, ela é algo difícil de se lidar, mas teve um preço que já foi pago para que a gente tivesse liberdade hoje. E não liberdade só de algemas, né? Não liberdade no sentido de paredes, talvez, mas no seu coração, nas suas emoções, no seu sentimento, na sua vida espiritual, no seu psicológico. Deus tem liberdade para ti, e eu queria deixar esse como o primeiro ponto. Qual é a liberdade que eu tenho sentido de Deus, principalmente nesses dias? Né? Eu já conversei no sábado, falando que esses tempos são para provar que igreja não são paredes, né? A igreja é o corpo de Cristo no mundo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto, a liberdade que nós temos em Cristo. Como você tem lidado com a liberdade que você tem recebido? Sabe? Como você tem lidado com a liberdade que Deus entregou nas tuas mãos? Quem sabe se você fizer um exercício agora de lembrança, de memória, você pode se lembrar de coisas que Deus te livrou, ou do que você já ganhou a partir do momento que entregou sua vida a Jesus, ou do que você já foi liberto na caminhada, coisa de anos atrás, sabe? Não esquece disso, não esquece da liberdade que Deus colocou nas tuas mãos. É tempo da gente trazer à memória tudo que Deus já fez por nós. Tá? O segundo ponto que eu queria conversar com vocês está lá no capítulo 15, pode abrir aí de novo, né? Ali no capítulo 15, no versículo 24 vai dizer assim: e o povo murmurou contra Moisés dizendo, o que nós vamos beber? Né? Depois, lá no versículo 3 do capítulo 16 diz assim, e eles disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito. Chega um determinado ponto na nossa vida, quem sabe você está passando por esse ponto agora, que é o ponto da murmuração. É o ponto em que eu esqueço de tudo que Deus já fez por mim e eu só consigo olhar para o meu umbigo e reclamar de Deus, por que Ele não me ajuda, por que a situação da minha casa não muda, por que a situação do meu trabalho não muda, do meu casamento, do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai. Por que não muda? E a gente começa a questionar Deus e murmurar contra Deus, muitas vezes jogando fora tudo o que Deus já fez por nós. Sabe? Tudo que Deus já fez na tua vida, já fez na minha vida. Então é necessário a gente entender para não cair nessa cilada. E não digo que é uma cilada do diabo, não. É uma cilada que nós, que eu, que você armamos contra nós mesmos. Que é a murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é a falta de agradecimento, é a falta de gratidão que vai me levar à murmuração. A partir do momento que eu começo a ter motivos para agradecer, que eu começo a me lembrar do que Deus já fez na minha vida, a murmuração ela vai cessar. Então, mais uma pergunta que eu faço para ti nessa noite é, você tem murmurado? Você tem murmurado do clima? Você tem murmurado das doenças? Você tem murmurado de ficar em casa? Quando não tinha vírus, você ficava em casa? Você tirava um tempo com a sua família? Será que não é um tempo, ao invés de murmuração, de reflexão? Porque daqui a pouco esse tempo vai passar, sabe? Daqui a pouco a gente vai estar na igreja de novo, a gente vai estar com os nossos amigos de novo, vai estar fazendo um churrasco de novo ali com os amigos. E o que eu aprendi com isso? O que eu levei para mim? Sabe? Será que vai voltar tudo ao normal?
Será que eu vou deixar de lado meus filhos de novo, meus pais? Será que eu vou estar em comunhão ainda? Sabe? Então vamos cuidar com a nossa murmuração. A gente tem uma tendência muito forte a estar sempre reclamando, sabe? E deixa eu falar uma coisa pra ti. Deus já te deu um motivo suficiente para você ser grato a Ele. Então não deixe de ser grato. Mesmo em meio a todas as tribulações que a gente vem passando hoje. Não esqueça, a gente conversou sábado sobre isso lá no Instagram dos jovens, que a paz de Deus ela se faz no meio da tribulação. É no meio do desafio que Deus vai mostrar a paz dele para ti. Não é quando tudo está tranquilo. É quando o mar está agitado que Deus vem e põe paz no teu coração para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que vem dele e não vem de mim. Amém? O menor dos nossos problemas hoje é o vírus. Sabe? Quem sabe você está assistindo com alguém aí do teu lado, tu pode falar para a pessoa que está aí, olha, o menor dos teus problemas hoje é o vírus que tem circulado. Sabe? Pode falar para a pessoa que tu conversa, olha, o menor dos nossos problemas é o vírus que tem circulado. E olha, o povo de Israel, na palavra, a gente começa a perceber que o menor dos problemas deles, o menor do problema era ele estar preso ao Egito. Era a escravidão que eles tinham lá, porque eles eram um povo que ainda estavam escravos deles, ainda estavam escravos do passado deles, escravos das condições passadas deles. E isso é muito pior do que você estar algemado, porque você está livre com uma sensação física de liberdade, mas lá dentro tem algo que me prende ainda. Lá dentro tem algo que eu não consigo me soltar. Quem sabe você está passando por alguma situação assim, sabe? Então, o menor dos nossos problemas é a gripe hoje. O menor dos teus problemas, deixa eu falar para ti isso daí. O menor dos teus problemas é a gripe hoje, sabe? Quem sabe nós temos alguns problemas um pouco maiores. A nossa falta de gratidão a Deus, por exemplo, é um problema grave, um problema gigante. E que é só com o meu quebrantamento que ela vai se manifestar, ela vai sair, eu vou ser liberto dela, sabe? Então, eu só dei um exemplo, claro, mas todos nós temos o que mudar, o que nos abrir, o que ser libertos nesse sentido, tá? A liberdade que Deus tem para nós não é só uma liberdade física, ela é uma liberdade espiritual, ela é uma liberdade emocional, por que não? Uma liberdade sentimental, por que não? Uma liberdade psicológica, por que não? Deus tem mais para ti nesses dias, tá? Então não desanima por isso. Mas não caia na cilada que nós mesmos armamos para nós, que é da murmuração. Que é da cilada que o povo de Israel caiu. Porque eles recebiam algo de Deus. Você pode ler ali capítulo 12, 13, 14, 15, 16 do livro de Êxodo. Vai mostrar um ciclo. Olha o ciclo do povo de Israel. Eles estão presos, aí eles são libertos, aí eles reclamam, aí Deus ajuda eles e eles são presos dentro das mentes deles, aí eles são libertos e eles começam a reclamar e Deus ajuda eles e eles são presos de novo, começam a reclamar e ficam nesse ciclo. Quem sabe nós temos vivido esse ciclo? A gente reclama hoje, Deus vem, nos abençoa, aí amanhã eu já esqueço porque eu quero outra coisa de Deus e eu já esqueço do que Ele fez hoje por mim. Não caia nessa cilada, tá? É uma palavra, não é uma palavra tão gostosa de se ouvir, também não é gostosa de se falar, tá? Mas é uma palavra muito forte nesses dias, de não cair em murmuração, tá? Não caia em murmuração, seja uma pessoa grata a Deus, Ele tem mais para a tua vida. E o terceiro ponto, para se encaminhar ao final, tá lá no capítulo 15, você pode abrir comigo, Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, no versículo 26 vai dizer o seguinte: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Vamos ler de novo, tá? Versículo 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor. Será que nesses dias a gente está ouvindo atentamente a voz de Deus? Será que tenho? Que é uma reflexão que cada um faz na sua casa. Será que eu tenho
parado para ouvir a voz de Deus, porque Deus ele não para de falar conosco, mas a gente para de ouvir Ele. Então, será que nesse tempo eu estou aprendendo, eu estou refletindo, eu estou notando alguma coisa na minha vida que, olha, realmente eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu tenho notado coisas que eu preciso mudar? Eu tenho ouvido a voz do Senhor? Sabe, ouvir a voz de Deus não é algo restrito para determinadas pessoas. Deus está aí e Ele fala contigo agora, se tu te permitir. Ele só tu fechar os seus olhos, você tira um tempo para ti, olha Ele, busque, e Ele vai falar contigo. Amém? Versículo 26 ainda. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Aqui é um ponto mais complicado, né? Porque ouvir a voz de Deus vai da minha sensibilidade em querer ouvir a voz de Deus. Mas fazer o que é reto diante de Deus envolve a minha ação. Envolve algo meu, não é com Deus. Fazer os mandamentos de Deus, fazer o que a palavra de Deus me fala, é comigo. E será que eu tenho feito? O que eu tenho feito, sabe? Quem sabe a gente pode fazer mais essa pergunta, mais esse exercício. O que eu tenho feito para agradar a Deus? Sabe? O que eu tenho feito para buscar a Deus? O que eu tenho feito para me tornar uma pessoa mais madura em Deus? E passar desse nível de murmuração. E passar do nível de reclamação de uma criança, às vezes, mimada, né? Uma criança que, se a mãe dá algo que ela quer, ela não chora, mas se a mãe não dá, então ela começa a chorar. Será que às vezes a gente não é assim com Deus? De Ele não me ajuda, Ele não faz o que eu quero, então eu vou reclamar. Ele já te deu tudo o que tu precisa. Gálatas capítulo 5, no versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, olha o que Paulo está falando para o pessoal aqui. Jesus nos chamou para uma vez depois, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, a gente reconhece hoje que houve um período na nossa vida que nós estávamos escravos. E quem sabe você ainda passa por esse período em algumas áreas da sua vida. Mas olha o que Paulo está falando. Jesus te chamou para a liberdade. Assim como Deus chamou o povo de Israel lá para a liberdade, quando tirou eles do Egito. Só que quando eu tenho liberdade, eu preciso caminhar com as minhas pernas. E aí vai da minha atitude diante de Deus. Eu preciso querer mais de Deus e fazer a vontade de Deus em mim. Por isso que lá em Êxodo, vai dizer o seguinte, lá no versículo 26, né, do capítulo 15. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Fizeres significa ação minha, ação sua. O que você tem feito diferente para buscar a Deus, sabe? Depois no capítulo 16, vai falar ali sobre o maná que Deus manda, Deus alimenta eles, né? Eles não podem pegar mais do que é o necessário. Você pode ler em casa o capítulo 16. E essas palavras que a gente tem ministrado, a gente tem conversado e compartilhado com vocês, não deixa de ser um maná de Deus, tá? As palavras que muitas igrejas, muitos irmãos têm se unido, têm compartilhado para se manter firmes na fé juntos, unidos em Deus. Não deixa de ser um maná de Deus para nós, mas não rejeita esse maná, sabe? O meu incentivo e o meu encorajamento para ti nessa noite é: permaneça firme em Deus, mas busque a Ele, sabe? Porque é muito bom a gente, né, eu gosto pelo menos, a gente assistir um culto online ou ao vivo, a gente assistir um louvor como a gente estava assistindo agora há pouco, mas há uma parte que é minha, que é a parte de eu buscar, sabe? Eu preciso buscar a Deus por mim. Eu não posso ficar dependendo sempre que um pastor, que um irmão, que alguém venha e fale uma palavra para mim. Busque a Deus, sabe? Quem sabe nessa noite mesmo, após o culto, você pode buscar a Deus, você pode ler, quem sabe, essa palavra, o capítulo 16 de Êxodo, que faz muito sentido, e Deus vai mexer contigo e vai tocar a tua vida. Amém?
Então eu tinha essa palavra para compartilhar com vocês. Eu espero que Deus venha abençoar a vida de vocês. Em breve, né, a gente estará junto novamente, fisicamente. Então, sinto saudade também, assim como o pastor falou ali, né? A gente sente saudade de estar nos cultos, de estar junto, né? Do congregar. Mas não deixa de buscar Deus. Deus não para, assim como eu falei no sábado. Deus não para, tá? Tem empresas parando, mas Deus não para. Tem trabalhadores, colaboradores parando, mas Deus não para, tá? E se a gente foi feito à imagem e semelhança dele, o meu conselho e a minha sugestão para ti nessa noite é: não pare de buscar a Deus, tá? Não existe motivo no mundo que vai poder fazer a gente parar de buscar a Deus, de crer nele e de fortalecer a nossa fé em Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Não esqueça que sábado a gente tem o culto às 8 horas da noite. No domingo temos nosso culto também às 8 horas da noite. E nessa sexta, às 22 horas, lá no Instagram, @jovenzef de fé, teremos a nossa live. Então eu queria convidar você, participe junto, né? Esteja conosco e Deus vai estar abençoando ainda mais a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e uma boa noite para vocês. Até!